pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na graça de Deus? Mais uma videoaula aqui de física. Espero que até agora o conteúdo esteja sendo assimilado, que vocês possam estar entendendo o que está sendo explicado dentro das aulas de física. Na última aula nós falamos sobre movimento circular e sobre outros tipos de movimento que existem dentro da cinemática. Falamos sobre movimento uniforme, movimento acelerado, movimento circular acelerado. Falamos desses 4 tipos de movimentos e explicamos ele. Hoje nós vamos falar basicamente sobre um tipo de movimento bem conhecido da gente, que a gente usa ela no nosso cotidiano e às vezes nem percebe, que é a queda livre e o lançamento vertical. O que seria isso? O que são esses dois movimentos? Como é que eu posso explicar a existência deles? Para começo de conversa, temos que saber que esses dois movimentos são movimentos acelerados, tá bom? Então, eles não vão ficar com a mesma velocidade. A velocidade vai se modificar em relação ao tempo. E como nós já vimos nas aulas anteriores, existe um tipo de grandeza que vai modificar a minha velocidade. E essa grandeza é a aceleração. Então, nós estamos lidando com um movimento onde existe aceleração. Só que esta aceleração é uma aceleração própria do tipo de movimento vertical, ou queda livre. E que aceleração é essa? Nós estamos falando nada mais nada menos do que a nossa amiga gravidade. A gravidade é uma grandeza que vai acelerar ou desacelerar vai acelerar a queda e desacelerar a subida de corpos. Como assim? Existe uma força que nos puxa para baixo, que é a chamada força-peso. Essa força-peso é uma força conhecida também como força da gravidade. Então, a gravidade, ela auxilia na queda de objetos. Então, quando objetos caem ao chão, eles caem por causa da força-peso que as puxa. Mas a força-peso depende dessa grandeza chamada gravidade, que é uma aceleração. Então, esse pincel com minha mão, ele vai cair. Por que ele caiu? Porque o peso puxou ele para baixo. E a gravidade faz com que a cada instante, à medida que ele vai caindo, a sua velocidade vai aumentando. Por que isso? Porque a gravidade é uma aceleração. Tá bom? Então, gravidade é um tipo de aceleração. Então, ela tem a mesma função dela. Então, ela vai funcionar como? Ela pode funcionar acelerando ou desacelerando objetos. De que maneira? Por exemplo, eu tenho aqui uma bolinha e eu jogo ela para cima. Quando o objeto está subindo, eu vou dizer que minha gravidade é negativa. Isso vai implicar em que, se a gravidade for negativa, vai implicar que à medida que o objeto for subindo, a sua velocidade vai diminuir, tá bom? Porque é como se fosse uma aceleração negativa. A gente sabe que a aceleração negativa, o movimento, ele é retardado, ele vai diminuindo a sua velocidade. Então, quando eu estou subindo, a gravidade é negativa, ela vai diminuir a velocidade, grava isso. Então, se eu saio com uma certa velocidade aqui, ela vai subir, diminuindo, até chegar no ponto mais alto. No ponto mais alto, é como se, naquele exato momento, a gravidade sumisse e a velocidade, não sumisse, ela não some. E a velocidade aqui passa a ser igual a zero. Então, no momento mais alto, a velocidade do meu objeto, no caso aqui é uma esfera, ela vai ser igual a zero. Grava isso. Aqui ele sai com a velocidade e vai diminuindo, diminuindo até chegar a zero. Quando chegar a zero, é sinal que chegou no ponto mais alto. Esse ponto mais alto é o ponto máximo dela, onde a velocidade é zero. Chegou aqui, velocidade igual a zero, a gravidade inverte o sentido. Na verdade, não a gravidade, mas a queda dela inverte o sentido. E ela passa a cair. E nesse ponto aqui, onde começa a cair, a minha gravidade passa a ser positiva. Sempre que está em queda, a gravidade é positiva. Sempre que está subindo, a gravidade é negativa. O que vai implicar o fato da gravidade ser positiva? A velocidade vai aumentar. Então, nesse caso aqui, a velocidade vai aumentando com o tempo.
Então, ó, bem aqui é 0, vai aumentando, até chegar nesse ponto onde a velocidade é igual à velocidade aqui, né? Porque está na mesma altura. Então, em qualquer ponto que eu tiver a mesma altura, as velocidades vão ser iguais. Tipo, se eu pegar esse ponto, essa linha aqui, ó, nesse ponto, a velocidade é igual aqui. Se eu pegar uma linha bem aqui, ó, nesse ponto, a velocidade é igual aqui. Tá bom? Então, o mesmo acontece aqui no ponto de partida. Partir daqui com a velocidade. Subir, zerou, desceu, chegou aqui, está com a mesma velocidade daqui. Então, a velocidade desses dois pontos serão iguais. Então, sempre que eles estiverem na mesma altura, as suas velocidades vão acabar sendo iguais, na subida e na descida. Ok? Anotei aqui duas fórmulas. A primeira é V é igual a G vezes T, que significa o quê? Velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. Essa é a nossa primeira fórmula. É a fórmula para me achar a velocidade. E temos H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Nesse aqui é para me achar a altura. Ambas dependem exclusivamente da gravidade e do tempo. Tá bom? Se eu tiver a gravidade e o tempo, eu posso achar a altura e a velocidade. Mas que altura e velocidade são essas, né? Imagina assim, situação. Eu tenho uma bolinha, tem aqui a bolinha, e ela vai cair. Vai cair a bolinha. Bem aqui, vai começar com a velocidade 0. E vai aumentando a velocidade até atingir o Sol. A altura que eu estou falando é a altura máxima, é a altura da onde ele vai cair. Tá bom? Quando eu falo em altura, eu falo da altura de onde a bolinha começa a cair. Nesse caso aqui, ó, seria aqui, ó. Essa distância aqui, daqui para cá. Isso seria a altura da minha bolinha. E qual é a velocidade? A velocidade é a velocidade que ele chega ao Sol. Tá bom? A velocidade que ele chega ao Sol. Ok, pessoal, isso funciona só para queda? Não, para subida também. No caso da subida vai ser a velocidade que ele partiu. A altura máxima vai ser normalmente a altura onde a velocidade vai ser igual a 0. Tá bom? Lembrando, ela sobe e desce. O tempo de subida vai ser sempre igual ao tempo de descida. Tá bom? Então, se eu quiser calcular o tempo que ela sobe e desce, eu calculo só o de descida e multiplico por 2, porque o tempo de subida e o tempo de descida são iguais. Tá bom? Então, vamos agora aprender a utilizar as fórmulas com a questãozinha que eu passei aqui. Vou vender para você ver direito aqui o enunciado, porque tem uma luzinha ali, mas vou aproximar aqui a câmera. Deixa eu ver. Pronto. E a questão fala o seguinte: se um objeto demora 5 segundos para chegar ao chão, ao solo, responda. Se um objeto demora 5 segundos para chegar ao solo, responda. Vamos voltar aqui para a nossa câmera, desse lugarzinho dela. E vamos responder a questão, né, o que ele está perguntando. Ele está perguntando basicamente o quê? A velocidade que chega ao solo e a altura que ele caiu. Ele quer essas duas coisas. Lembrando que o tempo é 5 segundos. O T é igual a 5. Ok, professor. Para mim achar o T, ou para mim achar a velocidade e a altura, eu preciso do tempo e da gravidade. As duas formas, gravidade e tempo. Gravidade e tempo. Então, entenda uma coisa. A gravidade, agora eu vou dizer para vocês gravam isso, sempre vai ser igual a 10. 10 metros por segundo. Não vai ter outro valor. Certo? Então, se a questão, como nesse caso aqui, não der a gravidade, é porque ela é igual a 10. Né? A gente não precisa ficar, qual é o valor da gravidade? A questão não deu gravidade. É 10. Tá bom? Se a questão der, ótimo. Se não der, você bota lá. 10. Então, vamos resolver aqui a questão. Primeiro ele quer a velocidade. Como ele quer a velocidade, ele usa a primeira fórmula, que é a fórmula da velocidade. V igual a G vezes T. Aqui tem A, V igual a G vezes T. V, que é o que eu quero, vai ser igual ao G, que vale quanto? 10. Vezes o T, quanto é que vale o T aqui? 5 segundos. 10 vezes 5. Então a velocidade vai ser igual a quanto? 10 vezes 5. Logo, a minha velocidade vai ser igual a 50. Simples, para mim achar a velocidade, eu simplesmente multipliquei a gravidade pelo tempo. Então a velocidade que ele chega ao chão é 50 metros por segundo, ok? Então já nota que é uma velocidade grande, uma velocidade bem grande. Então em 5 segundos, só no que eu soltei assim a bichinha, se ela demorar 5 segundos para cair ao chão, ela vai atingir uma velocidade exatamente de 50 metros por segundo, que é uma velocidade muito alta, tá bom? Ela vai dar mais ou menos assim uns
180 km por hora. Então, uma velocidade bem alta mesmo. Item B. Ele pergunta a altura que ele caiu. Se ele quer a altura, usaremos a segunda fórmula aqui, que é a fórmula da altura. H igual a G vezes T ao quadrado sobre 2. Vamos lá, resolver isso aqui. Eu quero a altura, então eu preciso da gravidade e do tempo, que são o quê? A gravidade eu sei que é 10, sempre vai ser 10, e o tempo é 5, porque a questão deu tempo igual a 5. Então vamos substituir. H igual a 10, vezes o T, que é quanto? Que é 5. 5 ao quadrado dividido por 2. Pronto. Feito isso, a gente resolve daquela maneira, com paciência, devagarzinho. Repete o 10. 5 ao quadrado é 25, dividido por 2. Então vai ficar 10 vezes 25, que vai dar 250, dividido por 2. Ok? Feito isso, vamos dividir 250 por 2. 250 dividido por 2, vou botar a resposta bem aqui, tá muito pessoal. Vou botar uma bolinha aqui e botar a resposta aqui. 250 dividido por 2, vou ter que o H é igual a 125. Unidade da altura é metro, tá bom? Pela mesma unidade de deslocamento, espaço, distância, que é metro. Então a minha altura vai ser 125 metros. Então, galera, o que eu quero dizer com isso é que se ele cair na altura de 125 metros, vai demorar 5 segundos para chegar ao chão. Daí você nota uma coisa, que é muito rápido, né? O objeto chega ao chão com uma velocidade muito rápida. Ok? Então, deu para entender aqui o uso das duas fórmulas. A primeira fórmula, que é a formulazinha da velocidade, eu usei para achar a minha velocidade, que é 50 metros por segundo. A segunda fórmula, que é a formulazinha da altura, ela é um pouquinho mais complicada, ela diz que eu faço passo a passo, primeiro exponencial, depois a multiplicação e depois a divisão. Nessa ordem, tá bom? Não vamos querer fazer a multiplicação e exponencial, que vai dar errado. Faço primeiro o exponencial e depois a multiplicação. No final, eu vi que a altura é 125 metros. Ok? Então, espero que tenha dado para entender essa explicação. Né? Qualquer dúvida, pode me procurar, entrar em contato comigo, né? Ou com a colega, que eles vão entrar em contato comigo. Tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, podem me procurar. Podem vir atrás de mim, que eu vou estar à disposição de vocês. Então, valeu, pessoal. Até a próxima.